E aí, pessoal, tranquilidade total? Então vamos nós, mais uma vez. Vou te apresentar agora uma propriedade relativa ao movimento uniformemente variado. É uma propriedade gráfica que talvez você não conheça. Beleza pura? E nosso bate-papo aqui é isso que iremos discutir agora. Inicialmente aqui uma bicada no café para começar os trabalhos. O café está pelando, quase que eu queimo aqui o bico, hein? Então vamos lá, né? Sem muitas delongas, vem com o titio. Por onde é que eu posso começar? Eu vou começar fazendo a representação gráfica. E lembrando que eu estou tratando do MOVE, movimento uniformemente variado, ok? Gráfico da velocidade escalar de uma partícula. Aqui, ó, velocidade escalar de uma partícula em função do tempo. Tudo numa boa. Tá lá. Lembrando que é MOVE. MOVE, olha o MOVE, o MOVE. Ó, ficou feio aqui. Deixa eu melhorar esse MOVE aqui, ó. Movimento uniformemente variado. E você deve lembrar o que é o movimento uniformemente variado das suas aulas que você teve aí, né, no ensino médio. Movimento uniformemente variado é aquele onde a aceleração escalar média permanece com valor constante. Beleza pura? E outra coisa que acredito eu que você já conheça, né? Na representação gráfica da velocidade escalar em função do tempo no MOVE, aparece uma figura aqui. Que figura é essa? Professor, eu sei. É uma reta inclinada, que pode ser uma reta crescente ou decrescente. Tanto faz, tá? Para a demonstração que eu vou fazer aqui, tanto faz se ela é crescente ou decrescente. Eu vou desenhar aqui uma reta crescente. Eu tenho aqui uma velocidade inicial. Aqui, ó. Reta crescente. Beleza pura? Então, toda vez que você encontra gráfico VT, reta inclinada, o cara está te dizendo que o movimento é uniformemente variado. Foi? Show? Nada demais até aí. Beleza. Vou marcar aqui 2 instantes de tempo. Aqui, ó, um instante. T1. Tá lá. E aqui, ó, outro instante. Vai ser o instante T2. E você vai visualizar aí, tá? Existe uma partícula em movimento, movimento uniformemente variado, e no instante T1 ela tinha uma velocidade, e no instante T2 outra velocidade. Que eu vou representar aqui, ó, as velocidades, tá? Deixa eu ver aqui, aqui, ó, velocidade V número 1, e aqui, velocidade V número 2. Agora tem muitos cachorros latindo, não sei se vai sair no áudio aí, mas vamos continuar, hein? Velocidade no instante T1 é V1 e velocidade no instante T2 é V2. Ok? Bom, existe aqui uma figura entre o gráfico, olha lá, e os instantes T1 e T2. Apareceu a figura aqui, ó, uma figura mega ultra importante. E você já sabe das suas aulas de escola que essa região aqui, a área, entre aspas, né, representa uma coisa importante. Que coisa é essa? Professor, eu sei. Isso aí vai representar, professor, o ΔS, que é o deslocamento escalar da partícula entre os instantes T1 e T2. Nada de novo até aí, né? Vamos lá, de novo. Existe uma partícula em movimento. Movimento uniformemente variado, ok? No instante T1 a velocidade era V1 e no instante T2 a velocidade era V2. Quando você montou o gráfico, apareceu uma figura. E você deve lembrar que uma propriedade importante do gráfico VT, que é essa área compreendida entre o eixo dos tempos e o gráfico, representa uma coisa especial, que é o deslocamento escalar. Foi? Foi, professor? Tudo numa boa. Então vamos lá. Vamos começar a brincadeira. Vamos calcular a velocidade escalar média da partícula. Por definição, isso é uma definição, ok? Que vale em qualquer situação. Velocidade escalar média é o quociente, ó, ΔS sobre ΔT. Até eu sei isso. Isso aqui, gente, é uma definição. Então para um pouquinho, vou te fazer uma pergunta. Essa formulinha aqui, para calcular a velocidade escalar média, vale para qual tipo de movimento? Todos, ok? Isso aqui é uma definição de velocidade escalar média que pode ser aplicada em qualquer tipo de movimento. Agora é o seguinte. Eu vou pegar essa formulinha e vou dar uma manipulada nela a partir do fato de ser MOVE. A partir do fato que a representação gráfica do MOVE ser uma reta inclinada, vai aparecer uma outra formulinha aqui.
Ok? E essa outra formulinha que vai aparecer só valerá para o move. Ok? Beleza pura? Se for um movimento variado qualquer, você não poderá usar ela. Mas vamos lá. Vamos fazer a continha aqui, ó. ΔS sobre ΔT. Mas quem é esse ΔS? O ΔS vai ser, entre aspas, essa área aqui, ó. Que figura é essa, professor? É um quadrilátero. 1, 2, 3, 4 lados. Mas é mais do que um quadrilátero. Observe o seguinte, ó. Que esse lado aqui é paralelo a esse outro aqui, ó. Esses lados são paralelos. Na realidade, essa figura que apareceu, ela é um trapézio. Trapézio, ó. Base maior, base menor. A altura do trapézio entre os instantes T1 e T2 é isso aqui, ó. Aqui, ó. Agora tem um helicóptero passando, hein? Hoje o negócio tá legal. Que eu vou chamar de ΔT. O intervalo de tempo entre T1 e T2 é o ΔT, que vai ser justamente a altura do trapézio. É só você olhar de ladinho. Base maior, base menor. A distância entre as bases é a altura, que é o ΔT, ok? E a partir disso, eu vou calcular essa área, que seria o deslocamento escalar, o ΔS. E qual é a formulinha que você aprendeu na geometria plana para calcular área de trapézio? Base maior mais base menor vezes a altura sobre 2. Nada demais. Então vamos lá, né? ΔS. Vem com titio. Base maior, V2. Mais base menor do trapézio, V1. Vezes a altura, ΔT. Dividido, olha lá, por 2. Tá aí. Isso que você calculou, covarde, é o ΔS. Só que a velocidade escalar média é o ΔS por ΔT. Então, se vai aparecer de novo aqui embaixo ΔT. Que sorte, que sorte. Bom, vamos lá. Vai cortar, ó. Opa, cortou ΔT com ΔT. O que sobrou finalmente? Vamos lá. Que a velocidade escalar média poderá ser calculada pelo fato de ser move, movimento uniformemente variado, assim, ó. Olha lá. Velocidade inicial mais velocidade final. Quer dizer, velocidade nos instantes T1 e T2 dividido aqui, ó, por 2. Para beleza pura. Vamos lá, ó. Velocidade escalar média, ΔS por ΔT. Quando? Sempre. Agora, move também você pode, se quiser, utilizar isso aqui, ó. V1 mais V2 sobre 2. Essa média. Visualiza um carrinho se movendo em movimento uniformemente variado. Num determinado instante, a velocidade escalar dele era V1. Depois de um tempo, V2. Aí o cara pergunta, qual foi a velocidade escalar média do veículo, né? Que tem velocidade inicial V1 e a final V2. Se for move, é só fazer a média, V1 mais V2 sobre 2. Ok? Então vamos lá. No move, você pode usar isso aqui? Sim, porque isso aqui vale em qualquer caso, sendo move ou não. Mas serve no move. E essa aqui? No move. Então, tanto isso quanto isso podem ser usadas no movimento uniformemente variado. No movimento uniformemente variado, isso aqui é equivalente àquilo ali. Ok? Professor, entendi tudo que você fez, mas eu vou agora deixar você triste, professor. Por que, covarde? Professor, eu já conhecia isso aí. O meu professor já deu essa aula. Essa formulinha que eu já conhecia. Além daquelas outras, professor. V igual a V0 mais AT. ΔS igual a V0T mais AT ao quadrado sobre 2. Equação de Torricelli. E essa aqui. Eu já conhecia, professor. Então, esse teu trabalho aqui não valeu muito porque eu já conhecia. Pois é. Agora, o que eu vou falar, eu acho que você não conhecia. A representação disso aqui, ó, no gráfico. O que isso aqui, gente, quer dizer no gráfico? Essa é a parte mais importante da propriedade. Vamos lá, gente. Isso aqui na geometria analítica representa o ponto médio de um segmento. Posso pensar assim. Tipo assim, ó. Nesse pontinho aqui, a velocidade é V1. Nesse pontinho aqui, a velocidade é V2. Quando você faz V1 mais V2 sobre 2, você acaba descobrindo a velocidade aqui no meinho. Cuidado, no meinho de quê, hein? Não é no meinho do deslocamento, não. É no meinho do segmento da representação gráfica,
que vai desse ponto para aquele. Ou seja, aqui eu tenho um segmento de reta representado no quadro, beleza? E esse segmento aqui, que vai desse ponto para esse, tem um ponto médio. E nesse ponto médio aqui, se você quisesse descobrir a velocidade, como é que você faz? Isso é fácil. É só pegar V1 mais V2 e dividir por 2, que vai ser a mesma coisa que fazer ΔS por ΔT. Agora sim, você ficou chocado. Você, acredito eu, que você ficou chocadérrimo com essa interpretação gráfica daquela propriedade. Professor, eu não entendi, francamente. Vamos lá, gente. Se você tiver o deslocamento escalar sofrido pela partícula e você tiver o intervalo de tempo correspondente, dá para automaticamente você parir uma velocidade que não foi dada no problema. Que velocidade? A velocidade no ponto médio desse segmento. Caramba, professor, agora eu estou entendendo. Então vamos lá, gente. Num determinado problema, o cara não te forneceu V1, não te forneceu V2. Ele forneceu apenas o ΔS e o ΔT. Quando você divide ΔS por ΔT, você acaba descobrindo a velocidade aqui, ó, no meio desse segmento. Você acaba parindo uma velocidade que não foi fornecida no problema. E isso ajuda muito a resolver problemas que, se você não conhecer essa propriedade gráfica, ficaria mais trabalhoso a resolução. Você faria muito mais conta. Beleza pura? É isso aí que eu queria te mostrar. Então isso aqui, ó, representa. Vou escrever aqui, ó, o ponto médio, ah lá, médio no gráfico, hein, do segmento. Ok? Então não confunda o que eu estou falando aqui. Uma coisa, outra coisa é outra coisa. Isso aqui representa o ponto médio do segmento na representação gráfica no gráfico VT. Foi, gente? Você vai compreender mais ainda o que eu estou falando na resolução da nossa próxima questão, né? Que é uma questão do Saraiva, que eu vou utilizar essa propriedade aqui e o problema vai sair num passo de mágica. Beleza pura? A resolução do Saraiva, inclusive, não é a que eu vou fazer. Ele só coloca a resposta. O Saraiva às vezes faz isso, beleza? E depois existirá também uma questão caunuíta, uma questão antiga, que se você usar essa propriedade gráfica também, a resolução é em 1 ou 2 linhas. Beleza? Então aí é uma propriedade nova que acredito que você não conhecia. É isso, valeu e até a próxima.